Qual é a diferença entre cactos e suculentas? Um cacto pode ser uma suculenta? Uma suculenta pode ser um cacto? Eu sou a No Figueiredo, paisagista, e vou te falar agora sobre os cactos e as suculentas e te dar 1000 dicas de cultivo. Sabia que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto? Pois é, essas plantas todas fazem parte de um grande grupo das suculentas. Os cactos são um subgrupo dentro das suculentas. Esse grande grupo de plantas, as suculentas, se adaptaram a viver em condições extremas de falta de água ou de falta de luz. São plantas capazes de armazenar água em seu tecido carnoso, em suas raízes, folhas e caule, e que desenvolveram também sistemas de redução de perda de água. Em condições adversas, interrompem seu crescimento e ficam inativas. A principal diferença entre cactos e suculentas é que os cactos possuem areolas, que são pequenos orifícios de onde saem os espinhos, as flores e os brotos. Os espinhos dos cactos, como esses e até esse aqui na frente, servem para proteger os cactos de serem comidos por animais. Imagina aquela situação, deserto, aquele sol de rachar, falta água e de repente os animais descobrem que tem plantas que armazenam água. Então eles queriam comer essas plantas. As plantas então se desenvolveram e criaram um mecanismo, que são os espinhos, de defesa, para evitar que esses animais pudessem comê-las. Os espinhos também promovem uma sombra do sol intenso e também impedem a circulação de ar pela planta, evitando a perda de água. Os cactos e as suculentas podem ser subdivididos em 2 grupos. As plantas de deserto, que gostam de sol direto e que estão acostumadas a viver com pouca água, e as plantas de floresta, que são plantas que se adaptaram para viver com pouco sol, com pouca luminosidade e com muita umidade atmosférica. O substrato ideal para cactos e suculentas está no vídeo aqui, ó. Clica aqui que vai abrir uma outra janelinha e você vai aprender a fazer o substrato para cactos e suculentas. Para dar acabamento no vaso, é bem legal colocar pedrisco, porque o pedrisco vai ajudar a segurar a umidade da terra, vai evitar que essa água da terra evapore e também vai evitar que nasçam ervas daninhas e musgo na superfície do vaso, vai reduzir a erosão do solo e evitar que a água respingue na planta na hora da rega. Falando de rega, os cactos e suculentas normalmente podem ser regados a cada 10 ou a cada 15 dias no verão, e no inverno, época em que as plantas entram em repouso vegetal, você pode diminuir ainda mais essa rega, ficar 20 dias, 25 dias sem regar a sua planta, porque é uma época que elas entram em dormência e elas ficam meio inativas, elas não precisam de tanta água para sobreviver. Quando você estiver manuseando cactos com espinhos, preste muita atenção. Você pode usar uma luva como essa aqui, é uma luva que tem uma camada plástica, uma borracha em cima, e ela é bem resistente, então não tem perigo dos espinhos entrarem nos seus dedos. Ou então você pode usar um papel como esse aqui dobrado, que você faz assim, ó, você envolve a planta para poder trocar ela de substrato, por exemplo. Porque se entrar algum espinho no seu dedo, bom, se for um espinho grande, às vezes você tira com a mão ou então usa uma pinça. Agora, se for um espinho como dessa plantinha aqui, são os espinhos fininhos, pequenininhos, que são muito chatinhos de tirar. Você pode usar uma fita adesiva e você coloca assim na superfície da pele para ajudar a tirar esses espinhos. Essas plantas com espinhos também, elas podem encher de pó. Então, se você notar, principalmente se você morar numa cidade poluída como aqui onde eu moro, em São Paulo, você pode usar um pincel macio e você pode então limpar a superfície. Quando você estiver fazendo o transplante do seu cacto, você pode usar o pincel também para limpar, porque às vezes cai um pouco de substrato, né, na planta, então você limpa com um pincel. Ou então você pode usar um secador de cabelos que você usa para secar a sua planta.
Sempre na posição frio, pelo amor de Deus, não vai colocar na posição quente, senão você queima a sua planta. E bem devagarzinho, não vai também fazer um furacão aqui, coitada da planta. Passada a floração, você pode delicadamente retirar essas flores secas do seu cacto, da sua suculenta, para manter a beleza da sua planta. As folhas e ramos secos são uma porta de entrada para doenças e infecções, portanto é necessário remover essas partes estragadas da sua planta. Essa suculenta aqui, por exemplo, dá um close aqui, Léo, ela tá com... Conforme elas vão crescendo, vai sobrando assim, ó, umas folhas secas. E o caule vai crescendo. Aqui no caule, olha, tem vários brotinhos que já estão vindo aqui, ó. Que gracinha. Esse vaso vai ficar cheião de filhotes dessa planta mãe aqui. Se você fizer uma poda, por exemplo, para cortar algum pedaço e tal, é legal aplicar a canela em pó para ajudar a cicatrizar bem e evitar fungos e doenças. Os cactos cultivados em condições deficientes de temperatura ou umidade ou que tenham raízes frágeis podem ser atacados por ferrugem. O fungo penetra na planta, ataca os tecidos que acabam ficando moles e a planta fica preta, fica com um aspecto muito feio. Se isso acontecer com a sua planta, corte as partes saudáveis, prepare um novo substrato, plante lá essas partes saudáveis e a parte que ficou necrosada, que ficou preta, podre, você infelizmente vai ter que descartar. Essa parte não tem solução, não tem como, não vai sobreviver. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da No.